Olá! Está no ar mais uma edição do Papo Cabeça. Se quiser saber mais sobre os cursos que a Cognitiva Ciência possui, na descrição do vídeo estão os links para acesso. Hoje, o Papo Cabeça é com o nosso diretor, professor Marco Calegaro, psicólogo com 33 anos de experiência clínica, mestre em neurociências e comportamento pela Universidade Federal de Santa Catarina, diretor e fundador do Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva desde 2002, diretor do Cognitiva Ciência desde 2015, presidente e fundador da Associação de Terapias Cognitivas de Santa Catarina, presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva FBTC, gestão 2009-2011. Autor do livro O Novo Inconsciente, obra que recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura da Câmara Brasileira do Livro. Membro do Conselho Consultivo da Associação de Psicologia Ativa da América Latina. Também contamos hoje com a participação da querida professora Daniele Rossini, que possui graduação em Psicologia pela UniFMU, mestrado em Ciências pelo IPQHC-FM-USP, colaboradora do Sistema de Triagem do Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso, PROAMIT, do IPQHC-FM-USP. Coordenação da área de Neuropsicologia e do projeto de transtorno afetivo bipolar. Também é assistente de coordenação e supervisora em cursos de neuropsicologia e reabilitação neurológica pelo Centro Nacional de Cursos de Especialização, CENASSES. E no Papo Cabeça de hoje abordaremos o tema Como a neuropsicologia e a TCC interagem na clínica. Professor Marco? Olá, é um prazer estar aqui para conversar com a Daniele, que é neuropsicóloga do HC, em São Paulo. Dani, tu pode apresentar um pouquinho o teu trabalho, falar um pouquinho de ti? Falo, eu caí na neuropsicologia como um presente, né? No segundo ano de faculdade, eu comecei a ajudar um psicólogo que despontou, o Daniel Fuentes, trabalhou muito com neuropsicologia, e de repente eu me vi encantada pela neuropsicologia. E daí a gente começou a trabalhar dentro do HC, tinha a possibilidade na época da gente fazer um estágio como estudante. E daí eu fiz o estágio comandado ali para a Cândida Helena Pires de Camargo, para a gente poder meio que mergulhar e ajudar os pacientes na neurocirurgia funcional. Então, os pacientes que estavam indo para a cirurgia eram os pacientes que nós avaliávamos para ver, e na hora que abrissem, ali não tivessem grandes surpresas. Para além da imagem, que os neurocirurgiões soubessem da funcionalidade. Isso tudo dentro do Instituto de Psiquiatria, e por ali eu fui me enveredando. Depois eu acabei mergulhando cada vez mais nos casos neuropsiquiátricos e psiquiátricos, e daí eu fui trabalhar por onde eu fiz meu mestrado, por onde eu desenvolvo as pesquisas hoje, são transtornos do impulso. As pessoas que não seguram o freio na hora de jogar, na hora de transar, na hora de roubar, na hora de comer, na hora de usar os videogames e etc. Então, hoje, o meu lugar em termos de pesquisa é por aí, e daí na clínica a gente abraça o que a neuropsicologia permite, né? Que é um universo enorme. Fantástico, Dani, fantástico. Deixa eu te perguntar então, deixa eu fazer algumas perguntas para te esclarecer aos nossos ouvintes, né? A neuropsicologia e o diagnóstico diferencial, tá? Como é que a gente pode realizar uma avaliação neuropsicológica abrangente e diferenciar os distúrbios neuropsiquiátricos, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, e os distúrbios neurológicos, como demência e traumatismo crânioencefálico? Então, a neuropsicologia, ela é um mapa. Com esse mapa em mãos, ela nos permite, assim, olhar o que está acontecendo nesse funcionamento cerebral e entender, nas suas diferentes áreas de primazia, as suas diferentes funções, quais são os pontos ali que estão talvez facilitados ou dificultados. A gente pode ter diferentes objetivos numa avaliação neuropsicológica. Dentre os objetivos de uma avaliação neuropsicológica compreensiva, que é essa mais ampla e robusta, numa proposta de auxiliar um diagnóstico diferencial, ela vai se utilizar, eu falo que 70% de uma avaliação é uma boa entrevista de anamnese, olhando bastante essas bases, entendendo aspectos, quando necessários, de neurodesenvolvimento, quando não necessários, sobre o funcionamento, a funcionalidade desse paciente. E daí, pensando em características de um diagnóstico diferencial como esse que a gente estava falando, por exemplo, sobre algumas síndromes psiquiátricas em adultos, né? E considerando alguns abalos, digamos assim, neurobiológicos de uma forma geral, biológicos, fisiológicos, estruturais de uma forma geral,
quando a gente precisa levantar alguns elementos diferenciais, por exemplo, nesse sentido, uma boa história, com boas marcações temporais, como o paciente funcionava antes, como o paciente funciona depois de um evento, né? Quais são as variáveis influenciando naquela expressão funcional que os entrevistados estão nos relatando, por exemplo, olha, então ele começou a ficar mais para baixo e aí a funcionalidade dele caiu. Não, na verdade as coisas estavam vindo e aí ao longo do envelhecimento parece que alguma coisa começou a ficar um pouco mais abalada. Olha, foi depois daquele evento que a gente percebe uma queda, um acidente, que a gente percebe um abalo no funcionamento, na funcionalidade de competências como a atenção, a memória, controles do comportamento, uma boa autogestão, uma boa organização no dia a dia. Então, esses são marcos que vão nos auxiliar imensamente na avaliação compreensiva nesse diferencial. Então, partindo desse princípio, a gente vai entender que quando a gente vai considerar a ideia de um teste, porque daí um dos carros-chefes da neuropsicologia é fazer o uso de testes para poder parametrizar, dizer o quanto o nosso paciente está funcionando dentro ou fora do esperado. Quando eu faço uso do teste, o teste ele vem, na verdade, coroar aquilo que eu já pude levantar, ele vem me ajudar a cortar as minhas hipóteses diagnósticas. Eu levanto a bola das hipóteses diagnósticas durante uma boa anamnese ampla, robusta, bem parametrizada, usando esses parâmetros temporais, do antes, do depois, entendendo esses marcos funcionais, né, que o meu paciente tinha de reserva, como ele está funcionando agora. Eu testo esse paciente e vejo pelos parâmetros dos testes como ele está funcionando, se dentro ou fora do esperado. Juntando a informação da testagem, que ela é um meio, não é um fim, né? Então, quando a gente pensa na neuropsicologia, ela é muito mais ampla do que a testagem. Aproveitando esse olhar neuropsicológico que eu posso imprimir sobre a percepção que eu tenho do meu paciente, ela vai muito além de uma testagem. Então, usando o teste e esses parâmetros, e juntando com a robustez de uma boa entrevista, eu vou conseguir chegar e dirigir a minha leitura numa avaliação neuropsicológica para auxiliar nesse diagnóstico diferencial. Responde mais ou menos, Marcos? Você acha que ajuda a gente a entender? Totalmente. E desmancha um pouco essa espécie de mito ou pressuposto muito ingênuo, né, de que o teste neuropsicológico é a parte principal da avaliação neuropsicológica. Na verdade, tu colocou muito bem percentualmente ali 70% para o E sendo raciocínio ainda clínico. bem conservadora, viu? Eu acho que estou sendo bem conservadora nessa minha visão, assim, bem eufêmica, porque eu posso dizer em muitos momentos, por exemplo, então, ampliando um pouco essa nossa visão, às vezes eu recebo uma criança que não me permite uma avaliação formal, né? É uma criança que eu vou fazer uma avaliação funcional. A criança, às vezes, não colabora no SET. Estou pensando numa criança aqui, mas eu tenho idosos que muitas vezes também têm dificuldade de aderirem e responderem a uma situação formal de avaliação. Às vezes eu consigo fazer uma avaliação com parâmetros muito mais funcionais, por meio de uma testagem não formatada, não estruturada, mas que vão me dar, se eu tenho um bom olhar neuropsicológico, né, vão me dar vários parâmetros de como esse meu avaliando está funcionando e vão me dar vários parâmetros de onde e como eu posso intervir para poder otimizar a funcionalidade do meu avaliando. Se um dos meus objetivos, para além do elemento diagnóstico, é entender essa funcionalidade e dar base para uma conduta mais dirigida, voltando à ideia de um mapa, quando eu tenho um mapa em mãos, ele me guia para uma ação. Então, ao invés de eu ficar dando tiro na água, uma boa leitura neuropsicológica, ela me permite fazer uma ação muito assertiva, que se torna muito mais econômica em termos de tempo e muito mais eficiente em termos de resposta terapêutica. Então, Perfeito. sou apaixonada, né? Já percebeu? Com certeza. E agora, de uma área que eu sou apaixonado, eu sei que tu gosta bastante também, que é a questão da psicoterapia, né? Quando a gente fala psicoterapia, praticamente a TCC, né? Que é um modelo cientificamente predominante em termos de evidência de eficácia, né? Então, como é que fica a questão das intervenções neuropsicológicas e a psicoterapia, né? Como é que a TCC e outras intervenções neuropsicológicas poderiam ser usadas para tratar pacientes com lesões cerebrais ou doenças neurológicas?
eu acho que a gente pode olhar um pouco essa resposta considerando um modelo de intervenção neuropsicológica onde a proposta, ou a gente percebe um número de evidências bastante robusto em relação a uma intervenção, uma reabilitação neuropsicológica holística. Numa proposta de uma reabilitação neuropsicológica holística, por exemplo, onde eu tenho a intenção de auxiliar o meu paciente no resgate, às vezes ele não vai voltar a realizar o que ele realizava como ele realizava, mas às vezes em alguns momentos ele vai se tornar mais funcional para se aproximar cada vez mais da execução, de uma autonomia, de uma atuação cognitivamente melhorada, otimizada, compensando as dificuldades que ele apresenta. Às vezes eu não consigo recuperar a ação nas suas bases, mas consigo compensar para ele poder chegar num produto final funcional e dirigir a vida dele como a gente espera que ele dirija, né? Cada vez mais a gente percebe que se eu tiver um olhar muito estricto para a cognição, para a parte mais formal da questão, durante um processo de reabilitação, durante a minha atuação com um paciente neurológico, numa proposta de estimulação, por exemplo, isso é muito limitado. O meu paciente é muito além desse viés mais formal, mais racional, por exemplo, da sua atuação. Então, nós temos que entrar com várias estratégias associadas a uma TCC clássica. Vou partir de uma psicoeducação, eu vou partir de uma boa conceituação, vou entender quais são as variáveis intervenientes para além das bases neurológicas consideradas ali no caso, né? Então, como é que está a sintomatologia afetiva desse paciente? Né? Como é que são alguns elementos, a relação desse paciente com algumas situações, a maneira como ele pensa, a maneira como ele modula, regula, os afetos são intervenientes em relação ao seu comportamento, né? Então, esse modelo cognitivo, ele é muito organizador, inclusive da minha intervenção, considerando uma reabilitação neuropsicológica holística, por exemplo, né? Para a gente poder pensar. Então, pensando em termos de ação, a reabilitação holística, eu acho que ela amarra um pouco desses elementos. Outra coisa que daí eu acho que você vai poder dizer muito mais do que eu nesse sentido, é a gente poder considerar as várias evidências que indicam para a gente a mudança neurofisiológica que nós temos a partir de uma intervenção psicoterapêutica. Então, eu tenho o cérebro funcionando de uma maneira antes de uma psicoterapia, né? Eu entro com um processo psicoterapêutico e a gente percebe mudanças no funcionamento cerebral do nosso cliente. Quando eu coloco ele para um SPECT, para uma avaliação de neuroimagem, por exemplo, né? A gente observa que tem várias áreas, que são associadas a um parar para pensar, né? Na neuropsicologia, e cada vez mais, de maneira mais ampla, a gente chama isso de metacognição. Parar para pensar sobre como eu penso, criar novos links, novas análises, né? Para uma mesma situação, inclusive de base afetiva. Isso é uma pura ressignificação, né? E isso tem uma imensa base neuropsicológica, partindo de vários outros elementos que daí você explora muito mais, muito melhor, nesse sentido, de como a gente casa várias memórias afetivas e tudo mais, para a gente poder pensar nesse processo. Perfeito. Inclusive, tem um tipo de terapia chamada terapia metacognitiva, né? Do Adrian Wells, em inglês, Adrian Wells, que justamente usa esse conceito de metacognição especificamente para as pessoas lidarem com pensamentos de ansiedade ou pensamentos depressivos ou coisa assim, né? Muito interessante, realmente. Tem uma interface cada vez maior essas duas áreas, né? É impressionante isso, né? Muito É impressionante como a gente tem percebido e podido, né? Quase um neologismo aqui, mas o quanto a gente pode fazer essa evidenciação objetiva por meio de achados de expressões neuropsicológicas. Então, fazendo aqui um parênteses, por exemplo, o meu mestrado em neuropsicologia foi avaliar a eficácia terapêutica de um grupo impulsivo em especial, que são jogadores patológicos, pessoas que perdem tudo em jogos de azar. A proposta foi avaliar neuropsicologicamente sujeitos antes e depois de uma intervenção psicoterapêutica,
propunha-se ali alguns modelos de intervenção, desde uma psicoeducação, pura e simplesmente, uma intervenção em psicanálise e intervenção estruturada em TCC, o modelo que se mostrou mais robusto, que a gente tinha um N maior, inclusive, para poder avaliar, foi a TCC, né? E onde esses pacientes melhoraram, quando eles melhoraram? Eles melhoraram em medidas, e a gente fez medidas comportamentais associadas à neuropsicologia, e esses pacientes melhoram em processos em regulação afetiva e em processos de uma tomada de decisão mais ponderada. A tomada de decisão, enquanto elemento neuropsicológico, ela é um grande balaio que precisa ser usado de uma maneira eficiente, usando parâmetros da atenção, usando memórias associadas a experiências e aprendizagens pregressas, usando aspectos de regulação cognitiva e afetiva, né? Além de algumas entradas morais, do que eu devo e do que eu não devo fazer, usando o que eu já sei, o que eu já não sei, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Tudo isso tem que entrar na jogada ao mesmo tempo e ter sido uma rede de contenção para um impulso. O que melhora no nosso paciente? Melhora isso, né? Melhora essa tessitura complexa, onde ele vai fazer essa reavaliação, essa ressignificação de vários sistemas, para ele poder ter um produto final medido pela neuropsicologia, nesse caso, uma tomada de decisão mais eficiente, né? É muito bacana da gente poder entender, ver e mexer. E poder entender esses diferentes níveis de abordagem, né? Por exemplo, a psicoterapia ela acaba agindo no cérebro, né? Como um bisturi ou como um fármaco, modificando o tecido neural, né? Só que, claro, é um outro nível de abordagem, né? Mas as ferramentas da neuropsicologia podem detectar essas mudanças e mostrar, inclusive, as alterações que são realizadas, não é? Deixa eu te perguntar agora sobre a neuropsicologia infantil, né, e o desenvolvimento neurológico, né? Como é que a neuropsicologia, Dani, pode ajudar a diagnosticar e tratar transtornos de neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Super. Então, voltando, assim, um diagnóstico, principalmente um diagnóstico na infância e na adolescência, ele é um diagnóstico extremamente complexo e cabe a nós, enquanto profissionais, sermos cuidadosos no levantamento dessas hipóteses diagnósticas, porque esse é um rótulo que uma criança, uma família vai levar para a vida e vai vir a se apresentar para uma sociedade a partir disso. Então, a gente tem que partir desse princípio que o diagnóstico é um excelente norte, né? Mas é muito importante que ele seja bem cuidado e bem trabalhado para poder ser levantado. Muito possivelmente, a criança, quando ela chega com alguma característica associada a um diagnóstico pediátrico, né, a neuropsicologia pediátrica, uma intervenção implicando numa intervenção associada à infância e adolescência, ela vai vir com vários elementos. Então, a gente, de novo, pensa naquela entrevista robusta, onde o neuropsicólogo tem que ter uma boa leitura sobre aspectos do neurodesenvolvimento de uma forma geral, né? Aí, desde a gestação até o momento no qual essa criança se apresenta. A sua avaliação precisa ser uma avaliação ampla, de varredura de várias competências, né? E não só blocada nos elementos frágeis associados àquela hipótese diagnóstica, porque cada vez mais, e aí é uma leitura muito bacana, gosto muito da leitura de um psicomotricista português chamado Vítor da Fonseca, que ele faz uma leitura neurodesenvolvimentalista. Ele é bárbaro e é muito acessível para a gente porque ele é português. Mas ele faz uma leitura neurodesenvolvimentalista numa base quase construtivista, onde a gente faz uma série de associações de um segmento em degraus para o desenvolvimento. Então, ela casa muito com essa leitura cognitiva, da psicologia cognitiva de base, onde eu tenho uma base somatosensorial. Sobre essa base somatosensorial, eu tenho uma acomodação perceptomotora. Em cima dessa minha acomodação perceptomotora vem a linguagem. Em cima da linguagem vem parâmetros que se sobrepõem e se consolidam para a afetividade. Então, esse somatosensorial é a integração sensorial. Como eu sinto, como eu cheiro, como eu recebo um tato, como eu escuto, tudo isso forma esses elementos que dão base para como essa criança regula o seu comportamento motor amplo, fino, como ela escreve, como ela sobe uma escada e tudo mais. Essas bases, na sua articulação
bem estabelecida, associada a essa construção robusta, vai formando bases para a linguagem, incluindo até mesmo elementos de ritmo, elementos dessa cadência, dessa associação bem linkada, que lembra um movimento talvez até mais sofisticado, né? O nosso ritmo, o nosso movimento, talvez esteja uma base perceptomotora muito importante. E toda essa minha organização, quando bem arquitetada, bem construída, ela vai me permitir fazer uma boa leitura de mim mesma e uma boa leitura do ambiente no qual eu vivo. E todos esses elementos somados vão ser combinados e agregados para uma boa construção, percepção e regulação afetiva socioemocional de uma forma geral. Então, sendo bem simplista aqui, é essa leitura que vai, em muitos momentos, ser o norte e o guia de uma boa avaliação neuropsicológica na infância e na adolescência, né? Para eu poder entender uma possibilidade diagnóstica, diagnósticos tão complexos, por exemplo, um TDAH, um autismo, uma dificuldade ou transtorno de aprendizagem, vai ser muito importante que eu faça essa boa leitura histórica e por meio da avaliação. A avaliação vai ter que ser capaz de varrer várias dessas funções associadas a esses elementos. Quando eu faço essa avaliação ampla, a minha ideia é ir avaliando esses setores funcionais, então, como aprende, como processa auditivamente uma informação, como fixa essa informação, como atenta essa informação. Todos esses elementos vão ser ali colocados na minha avaliação, e o produto da minha avaliação vai ser costurar isso com a história, né? Entendendo que muitas vezes eu vou ter uma criança que tem uma dificuldade, por exemplo, na regulação emocional, porque em algumas bases, até mesmo perceptomotoras, ela é mais frágil. Então, se não tem aquele arcabouço perceptomotor que permite ela regular o seu próprio corpo, o seu próprio movimento, ela quase falha, porque ela vaza no sistema de controle inibitório, por exemplo, motor, que ajudaria tanto ela na contenção e na regulação dos seus impulsos, que muitas vezes são percebidos como desregulações, de uma forma geral. Então, só para poder te mapear, né? Pensando nesses lugares todos, somando-se a isso outros profissionais, a gente consegue, por meio de uma avaliação neuropsicológica, dar uma base para a gente poder parametrizar essas hipóteses diagnósticas. Ao invés de eu ficar numa expressão sintomatológica, que às vezes até mesmo é muito rasa, eu pego um sintoma e acabo derivando desse sintoma um diagnóstico, né? A avaliação neuropsicológica vai dar parâmetros para consolidação, para verificação se essa expressão sintomatológica está embasada ou não nesses elementos diagnósticos. Eu dei uma voltona, né, agora para poder falar que é esse parâmetro. É quase um sustentáculo para a gente poder pensar numa boa hipótese diagnóstica, no levantamento de um diagnóstico e tratamento, muitas vezes. Ficou claro? Ficou muito claro. E é incrível, eu admiro muito, dá para ver a presença do Vítor da Fonseca no teu pensamento, guia, né? E realmente é um personagem extraordinário, com uma cultura incrível, um conhecimento extraordinário, uma capacidade de sistematizar esse conhecimento incrível, de transitar entre diferentes áreas, né? É incrível mesmo. Para quem não conhece, a leitura dele é quase detetivesca. Você vai descobrindo com ele por que ele pensa e faz muito sentido. Né? Eu adoro ouvir sobre ele. Assim. O psicomotricista tem uma visão muito mais ampla do que a do Vítor da Fonseca, mas ele faz muito sentido quando eu penso neuropsicologicamente sobre o nosso desenvolvimento. Exatamente. Agora, uma outra questão sobre o envelhecimento, tá? A neuropsicologia e envelhecimento. Como é que a neuropsicologia, Dani, pode ajudar a identificar mudanças cognitivas normais, tá? Que estão associadas ao envelhecimento, e fazer a distinção entre essas mudanças normais e patologias neurológicas, como, por exemplo, Alzheimer? Super, Bárbara. Eu acho que o outro lado da moeda dessa avaliação como um sustentáculo, parâmetros para os sintomas que a gente está percebendo. Faz parte do nosso processo de envelhecimento mudança na nossa funcionalidade, né? Uma pena que a nossa identidade
cognitiva, digamos assim, de funcionalidade, a nossa identidade neuropsicológica, ela é tão embasada na nossa jovialidade, na velocidade do raciocínio, em a gente não esquecer conteúdos, em a gente aprender com muita facilidade as informações. A gente entende que funcionalidade cognitiva, que eficiência cognitiva é isso. E a gente esquece que a nossa eficiência cognitiva muda ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente, enquanto adulto eficiente, não olha com olhos de criança uma criança e não compadece, né, com o funcionamento, com a perda cognitiva esperada de um idoso em envelhecimento. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai trazer esse parâmetro, ela vai me ajudar a entender se aquilo que está se expressando, né, está ancorado numa perda cognitiva além do que seria esperado ou não. E daí, muitas vezes, esse lugar, né? O idoso que ainda é funcional e tem, por exemplo, um informante colateral, um familiar que está junto com ele na avaliação, a preocupação é essa, né? O que eu estou perdendo? Eu estou perdendo a ponto de demenciar, a ponto de virar o cabo da boa esperança ali, né? Ou eu estou dentro do que seria esperado para o meu envelhecimento? Porque ninguém gosta de perder, mas a pergunta é essa. Então, quando você vem para uma avaliação neuropsicológica, você vai olhar qual é o parâmetro cognitivo que condiz ou não com aquela perda que está se apresentando. Se eu estou perdendo mais do que seria esperado, se eu estou perdendo menos do que seria esperado. Outro ponto importante na avaliação neuropsicológica enquanto parâmetro é que ela deve levar em conta alguns elementos afetivos, né? Quando a gente vai pensar em termos de envelhecimento, na verdade, em termos de neuropsicologia, a neuropsicologia, ou a nossa funcionalidade cognitiva, é um sistema sensível a N variáveis que podem estar acontecendo. Se eu estou, por exemplo, mais entristecido, se eu estou mais irritado, se eu estou mais ansioso, esses são elementos que contaminam a qualidade da minha cognição. Porque o nosso sistema cognitivo, ele suporta pouca competição, né? Então, no momento em que eu estou chateada, que eu estou brava, parte da minha atenção vai estar virada para a minha chateação e vai deixar de prestar atenção para o que está acontecendo do lado de fora. Num momento como esse, eu perco a minha qualidade atencional diante dessa atenção dividida, por exemplo, né? E daí, possivelmente, como eu prestei menos atenção do que está do lado de fora, eu vou, por uma teoria chamada teoria do filtro, essa informação ela vai ser menos informação que vai passar por essa minha filtragem atencional e menos informação vai ficar retida por meio da minha aprendizagem, da minha memória. Se menos informações estão se acumulando, eu tenho a sensação de que eu estou esquecendo, de que eu estou perdendo informações do ambiente, por exemplo. E, às vezes, um idoso ele pode chegar entristecido pelas perdas que ele está enfrentando ao longo do envelhecimento. Sejam perdas reais, seja o seu parâmetro subjetivo em relação a essa perda, né? Várias coisas podem estar acontecendo. Então, de novo, sem mais delongas, dentro dessa avaliação neuropsicológica, uma das funções dessa avaliação é dar esse parâmetro usando testes para poder parametrizar e falar o que está dentro ou fora do esperado, mas essa testagem, essa avaliação como um todo, ela precisa amarrar e combinar os elementos da história e essas outras variáveis situacionais que podem interferir negativamente no nosso desempenho cognitivo. Então, aí a avaliação neuropsicológica traz isso para a gente com uma maior robustez, ao amarrar todos esses elementos em conjunto. E dá para a gente um produto final, um relatório, um laudo, trazendo esses parâmetros, né, somados a essa descrição aí histórico-biográfica, para a gente poder combinar nas considerações, conclusões e avaliação. Fantástico, Dani. Eu fico encantado de ver como o teu raciocínio é realmente holístico, como tu considera várias coisas, né? Eu vou passar aqui todo dia, hein? Pode me esperar aqui todo dia, porque eu estou saindo aqui recheada de bem-estar, de inputs, então, amanhã no mesmo horário, eu estou avisando isso, está registrado, está gravado. Perfeito. Bom, agora deixa eu te perguntar do seguinte, da questão de reabilitação, né? A neuropsicologia e a reabilitação, né? Como é que as intervenções neuropsicológicas podem ser usadas para ajudar pacientes a recuperar habilidades cognitivas e emocionais depois de lesões cerebrais, como, por exemplo, derrames, traumatismos cranianos ou até mesmo cirurgia? Super. Então, a proposta da reabilitação, como a gente falava, ela pode ter uma proposta de retomar competências cognitivas, retomar a rota, essas competências cognitivas perdidas.
ela pode ter a proposta de nos ajudar a compensar, né? Usando outras habilidades mais eficientes naquele momento, a gente faz uma compensação para poder manter uma funcionalidade mais eficiente, mais presente. Existem diferentes correntes na reabilitação neuropsicológica, e como eu estava te falando, a melhor evidenciada com uma maior eficácia terapêutica está associada a uma proposta de uma reabilitação holística, né? Dentro de uma proposta de uma reabilitação, a reabilitação ela tem uma base metodológica bem estruturada. Então, eu parto do princípio de que eu vou estimular esse paciente nas competências que são necessárias, sejam nessas vias diretas ou nessas vias compensatórias, né? E vou fazer a apresentação dessa estimulação de uma maneira paulatina, num grau crescente de dificuldade, agregando cada vez mais elementos para poder ampliar, generalizar o rol de competências, de funcionalidade do meu paciente. Então, num bom desenho de uma reabilitação, a gente vai partir da parte para o todo, a gente vai partir do simples para o complexo e se apoiando nas habilidades e não só nas dificuldades do paciente. Então, quando eu penso na neuropsicologia, o que eu tenho que entender? Eu tenho que olhar esse paciente dessa maneira mais formatada, entendendo quais são as áreas de facilidades e dificuldades. Uma avaliação neuropsicológica compreensiva pode me ajudar. Um bom olhar neuropsicológico do reabilitador pode determinar um sucesso na reabilitação de uma forma geral. Então, você ter esse olhar, onde você vai olhar quais são as áreas de maior ou menor funcionalidade do seu paciente, para você poder intervir, considerando qual é a melhor técnica para poder promover essa intervenção, pode determinar uma melhor ou pior resposta terapêutica ao processo de reabilitação de uma forma geral. Então, a neuropsicologia ela vai agregar neste lugar, né? Olhando um paciente lesionado e entendendo um pouco mais da construção neuropsicológica em cima daquele caso, isso vai me ajudar a estabelecer um pouco mais essa conduta e até mesmo o prognóstico. Então, a avaliação, a neuropsicologia me permite esse olhar mais parametrizado, de novo, para poder fazer uma intervenção melhor estruturada, né, e melhor parametrizada, de uma forma geral, e também me permite ter uma conduta e prognóstico melhor dirigido e mais realista, porque é um lugar muito importante você trabalhar expectativas de um paciente em reabilitação, né? Porque ele chega ali com um grau de dificuldade e você talvez possa não determinar, mas auxiliar nesse lugar de tipo, e aí, até onde eu posso ir, como eu vou, como eu não vou, mais ou menos por aí. Tentando não usar muitos mais nomes complicados, mas tentando falar um pouco dessa aplicabilidade, eu acho que a gente vai por aí. Responde, você acha que responde? Sim, inclusive a tua habilidade de responder coisas complexas de uma forma acessível, né, é que eu admiro muito, né? Sem perder os detalhes, a complexidade da coisa, ao mesmo tempo, né, conseguindo transmitir de uma forma acessível. Obrigada, estou falando, né? Amanhã estou aqui de novo. Eu queria te fazer uma perguntinha assim, né? Existe um conceito, essa é bem polêmica, tá? Uhum. Tem um conceito relativamente novo em terapia, que a gente conhece muito bem o transtorno de estresse pós-traumático, né? Uhum. Muitas pessoas passam por traumas, nem todas elas, uns 10%, 15%, depende ali da pesquisa, acaba ficando mais tempo, né, processando, sai do estresse agudo e fica com estresse pós-traumático, ou seja, perdurando às vezes a vida inteira, né? Ou muito tempo, realmente décadas, coisa assim. Mas existe um conceito de terapia que é o crescimento pós-traumático, né? Ou seja, que um trauma, né, psicológico pode te deixar melhor, né? Ou seja, pode haver uma reorganização do teu sistema, né? De forma que tu se torne melhor depois do trauma, né? Tu já viu, em nível de reabilitação neuropsicológica, tu já viu alguma coisa correspondente? Tu já viu uma pessoa se tornar melhor, né, depois de reabilitar um circuito que havia sido danificado e ela usar alguma estratégia
ali, porque, na verdade, tem vários caminhos para se atingir os objetivos, né? E eu fiquei curioso para te perguntar se a tua experiência já detectou alguma coisa assim. Eu estou tentando pensar aqui de alguns casos, e acho que sim, mas tem um lugar da medida neuropsicológica, da avaliação objetiva, neuropsicologicamente falando, que acho que não, e agora tenho certeza, pensando em outro parâmetro que eu já vou te apresentar. Mas a avaliação neuropsicológica parametrizada, às vezes, ela é muito grosseira para poder pegar essa melhora mais refinada. Mas, usando um caso clássico, por exemplo, que é o caso HM, é um paciente que ele foi avaliado ali, um paciente numa estrutura canadense, ele é um paciente que tinha uma epilepsia refratária, essa epilepsia refratária de extremo difícil tratamento, ele tinha mais de 10 crises por dia, crises complexas, tônico-crônicas, secundariamente generalizadas, esse paciente caía, se debatia, e isso estava gerando ali um transtorno para a vida dele, não conseguia mais viver, né? De uma maneira muito empírica, esse paciente foi operado e se tirou uma porção ali do temporal dele, que era o hipocampo. Ali descobrimos a função do hipocampo associada à memória. O caso HM é clássico e icônico por causa disso. Por causa dele, a gente descobre. Esse paciente saiu sem mais crises convulsivas, mas esse paciente perdeu vários elementos associados à memória. Nem vou entrar aqui muito nas minúcias, quando a gente tem o nosso curso em neuropsicologia pela Archimed, cognitiva ciência, a gente tem ali um módulo que a gente fala do HM e trata dele de uma forma geral. Mas o que acontece com o HM? Ele foi um paciente acompanhado durante muitos anos, onde ele perdia, e o filme que eu uso na aula é exatamente isso. Ele foi acompanhado durante muitos anos pela Brenda Milner, que fazia com ele várias estimulações e avaliações frequentes para poder avaliar esse paciente. Esse paciente chegava, a cumprimentava como se estivesse vendo ela pela primeira vez, anos e anos depois de vê-la quase que diariamente. Ele se olhava no espelho e não se reconhecia, porque ele havia envelhecido e não reconhecia a imagem dele como um paciente envelhecido, mas ele teve um ganho absurdo em vários aspectos da avaliação dele, na execução de várias tarefas. Ali se mostra o ganho associado à memória implícita desse paciente. Exato. Ele não tinha consciência do que ele tinha feito, mas a melhor performance dele, dia a dia, indicava o quanto ele estava melhorando naquilo que ele antes não era tão bom. Então, esta memória implícita, essa aprendizagem implícita nesse processo, fez com que ele viesse a otimizar o sistema, mesmo que ele não melhorasse. Então, usando menos na minha percepção subjetiva, porque ela é muito mais limitada, e menos o segmento é de um menor tempo, mas usando esse caso clássico, que é o caso HM, sim, os pacientes melhoram a sua resposta em avaliação neuropsicológica, em medidas neuropsicológicas, em alguns elementos, por aprenderem estratégias que podem otimizá-los e torná-los mais eficientes naquilo que talvez antes eles não soubessem. Perfeito, Dani. Maravilha. Eu quero agradecer a tua generosidade de estar aqui passando o teu conhecimento, tua experiência. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de assistir esse Papo Cabeça. Então, me despeço com muita gratidão, né? Obrigado, Dani. Obrigada a você. Um beijo grande. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.